Saudações, povo de Igarapé. Meu nome é Hudson e atuo na área cultural. Hoje venho falar sobre questões atlantes, o chamado King Sustain. Atlas é aquele referido como sustentando a terra em suas costas. O chamado Salmo 36, um pouco antes, narra que verão os seus ossos, ou seja, suas colunas, e dirão: quem é como Deus? O chamado Miguel, muitas vezes referido como filho de Atena ou ainda Apolo. Miguel, no livro de Josué, é tratado como criando um templo ou altar, fruto de sua jornada no cosmos. Esse altar é o chamado acrisolamento, ou a forma de um corpo, no qual se guarda os tesouros da jornada pelo universo. Esse Miguel, possuidor das colunas, e que sempre recorre quando chamado, muitas vezes em situação de não haver outra saída para manter o equilíbrio da vida, como referido no livro de Miqueias, uma consciência guardiã desde tempos antigos. Há no livro de Juízes a referência a uma cidade chamada Luz. Há na cultura aquela referida Lu Eclésia ou Lucrécia Borgia, da família Borgia. Nas pinturas, ela parece muito semelhante a Vênus. A chamada Lucrécia ou Luz Eclésia, referida à cidade de Luz, é uma bela descrição do chamado Graal prudente, daqueles que guardaram o bom vigiar do caráter e da moral. A chamada Lucrécia Borges aparece portando uma mitra muito semelhante à descrita no livro de Zacarias, a chamada mitra de Josué. A mitra de Josué é descrita portando vril ou energia sagrada dos chamados nórdicos ou ainda vikings.
fruto da jornada do navegante Car, ou o lobo da tribo de Benjamim, ligado a Odin, a mitologias nórdicas, a chamada Mitra do novo Josué, refere-se na observância de tradições antigas. A chamada Hugin e Mugnin, corvos do chamado Senhor Odin. A memória e o pensamento. Os quais andam pelas terras de Asgard ou de Jotunheim, procurando notícias para informá-lo sobre a boa jornada. Retornando à chamada Cidade de Luz, no livro de Neemias, refere-se, se não me engano, por volta do capítulo 6, o chamado Vale do Uno, referindo-se a Átila. Há um chamado guardião também da Cidade de Luz, com descrição semelhante àquele guardião dos muros descrito em Senhor dos Anéis. Esse referido Átila foi um conquistador da Europa, o qual, após o seu noivado, conta-se que ele teria saído numa forma referida a lençóis. O chamado velo de ouro, onde Europa, filha de um rei babilônico, é referida como tendo uma jornada do chamado território semita até a chamada hoje Europa. Essa Europa de Átila pode estar relacionado a uma herança semita em território brasileiro, a chamada colônia Baxém, colônia do Líbano. A Europa verdadeira, referida à Cidade de Luz, que possui um guardião à sua porta, é o caminho às tapeçarias celestes, devido ao chamado Filho de Miguel, referido às vezes como arca. O chamado altar do Senhor, que em Ezequiel, pouco antes da despedida de sua noiva, é profanado. Talvez uma referência à queima de incenso sagrado, resultando na despedida daqueles participantes da cerimônia ou caerimônia. A chamada queima sagrada, descrita no livro de Mórmon por Ameleque, é um referido hino ao Criador, o qual se atinge estados excélsios
de consciência, devido à veracidade dos acontecimentos. As chamadas consciências atlantes estão muito ligadas no livro de Juízes à existência de um chamado farol, no qual há o memorial daquele que deixou regiões celestes para dar a boa jornada na terra. É referido no livro de Deuteronômio, pouco antes da descrição do anjo Orebo. A chamada mitra de Josué é o uso do palanquim de madeira na sua energia vril mais reservada, ligada aos lobos, referido no livro de Daniel como portando o coração de homem, o antigo leão vem à terra e deixa sua mente se afogar nos chamados rios de mentalidade humana, referido senso comum, do qual as veredas sempre culminam, geralmente, na redução da frequência mental. Para a elevação, é necessário o uso da cavalaria, da alta cultura, referida no Salmo 80, o javali que devasta na floresta. O javali, referido a Java, ou ainda a madeira das escrituras, acácia, é o que se refere aos escritores de material cultural. Os chamados livros de cavalaria, como Dom Quixote, Os Três Mosqueteiros e, dentre outros, como hoje em dia, o chamado Código da Vinci, do chamado Langdon como protagonista, nos leva à análise simbólica da alta cultura. As chamadas pinturas ítalas ou da região da Gália, como Da Vinci, são muitas vezes formas de descrever como os chamados altos sacerdotes entendiam o decorrer dos fatos futuros, como o chamado Nostradamus. No referido livro de Juízes, capítulo 6, a chamada Cícera, ligado à escultura ou pintura ítala, é referida como a descrição da chamada cultura ítala. A chamada boa escultura é chamada sincera, ou seja, sem o uso de cera. Referido capítulo, um pouco antes, narra a jornada das consciências celestes em busca do cumprimento de missões na Terra. A cultura ítala
na figura das pinturas, como Da Vinci. O referido artista que começou a sua carreira participando da obra de outros artistas, como a chamada obra Anunciação, a qual ele participou da descrição de um anjo, e a referida pintura O Príncipe, referência a uma segunda pintura, a da cavalaria de O Cielo. Esta cavalaria estaria atuando numa batalha constante em favor do bem e daqueles que se doam e estão propensos à caridade. A chamada atuação conjunta no compartilhamento de valores em comum. As exposições artísticas geralmente não têm valor e acontecem em centros de arte que são um órgão do governo, como a Fundação Clóvis Salgado, chamado Palácio das Artes. As exposições como de Rodin e o seu chamado Porta do Inframundo descrevem obras como a de Dante Alighieri, a chamada Divina Comédia, a qual narra que antes da passagem por essa porta nada era mortal. A chamada porta referida no filme Titanic, onde a atriz principal e o seu par acabam nas águas congeladas, referidas como Oceano Celeste, agarrados na orientação 11 horas da referida porta, onde habitam as esculturas, as quais o artista estudou em suas obras para descrever e passar sua mensagem. Referida também em clipes musicais, como Born to Die. O tecido humano tem a narrativa que culmina em sua divinização. Os chamados trabalhos de Hércules, a jornada dos Argonautas, o velo de ouro, o Minotauro, são arquétipos da jornada da consciência em busca de um retorno ou do alçar a situações melhores. O referido labirinto tem o chamado velo, que refere na saída, junto à chamada amada, que fornece a linha de raciocínio, ou o cordel, ou ainda o cordeiro, que culmina na saída. O chamado rei de Argos, o qual no retorno é eleito como rei. Há também mitologia de Pégasus, a mitologia
de Odisseu e a Medusa, o qual a retornar para casa usa de seu arco, junto a Penélope, para se provar rei. A jornada de Pégaso e a obtenção do escudo, a chamada cabeça de Medusa. Habitante da ilha Calipso, que possivelmente era a possuidora de muito conhecimento e velocidade de raciocínio. O chamado êxodo do Egito é fruto da solicitação de um povo a uma consciência ancestral mantenedora do equilíbrio, a qual atende àqueles que buscam conhecimento, como referido no livro de Isaías. O povo foi comprado sem dívida, mas sim por uma questão de conhecimento. A chamada jornada das consciências está ligada à civilização assíria. O chamado rei Paris, que sequestrou Helena, pode ser muitas vezes ligado no mito de Eleusis, ou seja, mitologias da terra, do chamado habitante do submundo que sequestra a chamada filha dos deuses. Sim, o chamado guardião da terra e das criaturas mortais guarda uma filha, como referido nas pinturas do brasão nacional. A filha que conduz a jornada dos imortais, associado ao noivado do Senhor. É preciso a união de um povo com interesse e cultura em comum, uma jornada rumo aos montes, para o reconhecimento da real finalidade desta sociedade que hoje se desenha. A atualização da alta cultura, novas descrições das consciências que estão tendo atuação a nível natural na forma dos querubins. O velo de ouro é quando as consciências atlantes encontrarem nas suas jornadas pessoais sinais de que deveriam estar em comum rotina com o chamado pastor, como referido em Ezequiel, uma profecia do 7 estrelo, boa demais para ser verdade, talvez relacionada a Joel, a herança de uma consciência em consonância
com a boa jornada de outras consciências predestinadas. As referidas pinturas do livro de Bota, o chamado filme Prometeus, as chamadas consciências atlantes estão muito conectadas à pintura A Virgem das Rochas, de Leonardo da Vinci, conectada à mitologia de Ariel, consciências que abriram mãos de sua jornada atlante, figuradas como sereias, para participar junto ao reino humano na narrativa de algum guardião, talvez o da Cidade Luz, referida no livro de Juízes e ainda em um outro livro da Bíblia. Esse chamado guardião contemporâneo dessas consciências teria a missão de dar a boa jornada e a boa instrução de acordo com o arcabouço cultural da sociedade, como as obras ítalas, muito ligada à Conceição, a chamada joia cor-leão, muito utilizada na questão da chamada Ordem de Maltos. A Conceição muito ligada também a São Paulo, devido à jornada ítala no Brasil. A herdeira da tradição, devido à jornada durante a Segunda Guerra, onde o Brasil figurava como território pacífico. A Conceição ítala, ou alta cultura, foi ancorada nos chamados cavaleiros das ordens específicas, descritas em livros, como do referido Machado de Assis. Este carioca, porém, participava de ordens atemporais. As ordens de cavalaria que, devido às suas tradições oníricas, muitas vezes acessam informação atemporal, como nas tradições védicas, o chamado estado de Samadhi, ou de consciência una. As visões atemporais, como de Nostradamus, e sua narrativa do chamado Rei de Algomós, é a exposição da tradição chamada dos lombardos, habitantes da antiga Sicília, da qual o Brasil figura na posição da esposa de Dom Pedro II. A chamada Condessa de Bourbon e das Duas Sicílias. A chamada tradição da alquimia,
e dos experimentos da alta cultura, como descrito em Nicolas Flamel e suas figuras hieróglifas, tem a questão de uma montanha guardada por dragões, hoje ironicamente na figura das mineradoras, que talvez representem governos externos. O chamado dragão que guarda a rosa dos montes, pretensão última, talvez do gênero humano, há de extravasar a forma física, alçando corpos de característica superior. O final do livro das figuras hieróglifas. A boa descrição em imagens figura na chamada Samanta ou Salete, a filha do Senhor, chamada Verdade, porém em estado de salto, de visão, muitas vezes chamada embebedamento energético, o alcançar de verdades, mas sem o bom dar curso ou finalidade a esta visão, sem tomar atitudes, o estado de conhecimento sem dar vazão a esta sequência de acontecimentos, é o estado de salto. Porém, a chamada aletheia, ou verdade, tem por condição inerente, devido ao bom jornar no corpo de ideias, o presumido acontecimento da tomada de atitudes em direção ao bom curso de acontecimentos. Uma antiga frase, talvez de Einstein, de tomar sempre as mesmas atitudes, aguardando conclusões diferentes ou consequências diferentes. O estado da onisciência é acessível a todos através do Samadhi. Porém, o bom curso de acontecimentos acontece quando ocorre o emaranhamento de jornadas. Porém, isso culmina em responsabilidade e na boa frequência ou mantenimento de contato pode culminar no estresse e no chamado estado de obsessão ou fanatismo. Por isso é necessário o intervalo de autoanálise e reflexão. Qual é a finalidade dessa alta cultura em relação a esta jornada e a acordos antes feitos? Qual foi o resultado? As chamadas consciências da década de 90, hoje atingindo a idade de serem pais.
às novas gerações qual é o arcabouço cultural que está sendo dado. Habitamos o culminar da chamada Constituição. Com o fim do Império, foi adotado o regime constitucional republicano, ancorado em tradições, talvez devido ao que há de registro pictório da época, tradições sírias, na figura das características dos chamados regentes. Somos sim um território ligado à jornada dos sumérios, habitando as mesmas veredas e questionamentos sociais. O chamado desfrutar do convívio, refletindo no Caibalion, o merecimento mútuo, a consequência das interações, as expectativas antes ancoradas no relacionamento e no comprometimento. Hoje, mais liberais presumem um cálculo desses chamados lombardos da Sicília ou da chamada Baxém. Eles foram quem criaram os calendários, observando os ciclos e as figuras cósmicas, fazendo o bom cálculo das interações e do chamado julgamento. Decidiram na figura dos 70 sábios ao lado do Senhor o bom jornar das consciências de acordo com suas atitudes. O prêmio da jornada na Terra, que talvez seja um teste. A cargo dessas consciências, analistas de arquétipos diferenciados, os chamados teares ou tapeçaria da boa experiência, a consequência das interações entre consciências de divergente idade e divergente intenção em quesito de maturidade ou da chamada pureza, não malícia e confiança mútua, culmina no instrumento de análise julgatória desses lombardos para analisar o bom curso na Terra. O chamado Caibalion, a dança de Ka, que é diária na chamada Cidade Luz, ou a chamada Valsa de Pales, como figura a Casa do Baile na Pampulha, um palco dançante em meio ao oceano, referindo-se à Atlântida, a jornada celeste nos oceanos frios,
referência ao filme Titanic. A dança diária do bom merecimento e do compartilhar de expectativas é a jornada do Miguel, o chamado guardião da eternidade, referido em Miqueias, consciência ancestral. Porém, o chamado azeite, referência ao aroma do culto ao Senhor, tem se desgastado ou perdido a sua essência devido à nova moral mais aberta ou destilada. As chamadas azeitonas citadas por Miqueias, referindo-se aos querubins que necessitam do chamado alimento santo para atuar, culminando as profecias. A chamada perda do sabor ou do aroma no culto ao Senhor tem por consequência a limitação da ação das consciências querubim e ainda dos serafins, como referido em Isaías 7 um pouco antes. A chamada descrição do trono na qual se assenta aquele iluminado como berilo, o qual, junto aos seus 70 anciões, vai fazer o bom cálculo e dar o bom prêmio às consciências que tiveram jornada na terra. Sim, a narrativa já disseminada das consciências atlantes que vieram acompanhar uma consciência regente, porém no meio do caminho houveram decisões que culminaram na formação de famílias e vínculos afetivos, os quais podem ter interesse divergente devido à lei da sinceridade, muitas vezes demonstrados claramente. Porém, como a união se dá por meio das fraquezas morais, é demonstrado um estado de ainda não superação, talvez grupal, ou do arquétipo, o que constantemente tem demonstrado a imaturidade da civilização e a consequente fortuna de um perigo vindouro, talvez e já irreversível. A aproximação de uma nação de alto poderio é uma ameaça possível. A chamada atuação conjunta das duas colunas, Jaquim e Boaz, é tema da observação celeste, que culminará na atualização do censo
como da República e do pós-governo militar, no qual houve o milagre econômico na época de Médici. Na sequência do governo Itamar, o Plano Real e governo FHC, que nivelaram a sociedade no nível que hoje vemos, mas que dantes era uma situação mais dificultosa. Nossa sociedade teve um crivo, há de se enxergar como protagonista da própria história. Porém, qual foi a atuação? Será que tivemos ou cumprimos a expectativa do ciclo? A chamada imagem internacional, algumas vezes citado como anão diplomático, talvez numa demonstração de chamado visão de longo prazo, devido ao curto tempo em que o Brasil fulgura entre as grandes economias nos últimos anos, o pouco tempo de protagonismo foi a chamada geração do século XVIII, referido no livro de Apocalipse como ocasião em que o céu foi aberto como pergaminho. Referida data de eventos celestes como lua de sangue, meteoros Perseida, cometas, máximas lunares, dentre outros, foi o ano de maior movimento celeste em relação à Terra. Narrados por alguns como ano de Júpiter frente a Saturno, o chamado nascimento do Filho da Virgem, devido Júpiter figurar na constelação de Virgem e estar no seu útero. A chamada Cidade Luz, ou ainda Cidade Lua, a chamada Mona Lisa, a jornada a qual somos contemporâneos, o crescimento nível cometa do Brasil, foi o que nos deu a sensação de estarmos livres, porém éramos observados, éramos as consciências enviadas, com analogia à funda de Davi, como no livro de Juízes capítulo 6, o chamado cavar do vale, do chamado caráter da geração, que culmina nos chamados galardões ou prêmios do caráter, o chamado conservadorismo ou destra do Senhor, e a sua contrapartida,
éramos observados pelos céus. E essa geração resultou na geração Atlante. Hoje, possuindo território ultramarino, o Brasil figura como a verdadeira Atlântida, narrada no filme 300, na figura de Artaxerxes, o chamado Guardião. Civilização narrada no livro A República de Sócrates e também no Timeu e Crítias. Civilização a qual ia-se para a guerra com esposa e filhos, como narrado no famoso diálogo de Artaxerxes e o chamado líder dos 300. Como sociedade, somos diariamente desafiados nessa guerra atlante, em família, contra as chamadas forças da diminuição da frequência psicológica, a energia da criação. O chamado Átila, salvador da Europa, pode ser a lenda referida como Onri Zinri no livro de Miqueias, pode ser rastreado nas entrelinhas ou no rodapé essa narrativa, onde na tribo de Efraim, primogênita do Senhor, não pôde mais haver figuras do sexo masculino, devido à grande inimizade ou disputa. Foi levantado um rei chamado Zinri, que culminou na queima da chamada família, indo talvez para outras regiões do cosmos, na figura da porta do Senhor. Característica de Efraim, a de habilidades como os chamados redemoinhos ou gênios de Bazã, aquela que deu origem à chamada porta proibida, que culmina no exílio babilônico, e o enigma dos 70 anos, e o tempo em que se dirá de como foram servos na Assíria, como dantes no Egito, o mundo moderno. O chamado Átila, referência do conhecimento relacionado à mitra de Josué, ou a mitra viking de Odin, e os seus corvos, Ugnin e Munin, memória e raciocínio. Aquele que na árvore de Yggdrasil dá um grito final e sai pelos escombros, a estrutura ancestral da terra, velada pelos chamados Zifeus, referida no livro de Samuel. Átila o Uno, salvador da Europa, na figura de filha do Senhor, o velo de ouro, no labirinto do Minotauro, o chamado filho do touro Atlante, a qual a esposa do rei de Argos fez um mecanismo para dar à luz a esse chamado Minotauro.
é o Labirinto do Sol, na figura também do gigante de Rhodes, hoje figura do Estado, chamado Colosso de Rhodes. Na ironia do episódio do artista Walter Lentz, referência ao navegante ítalo, descobridor da América do Norte. Aquele episódio onde pergunta-se quem está no túmulo de Grant. O chamado Colosso de Rhodes, a qual todos nós estamos, o labirinto do Minotauro, as veredas do sistema solar. Como civilização, qual a organização para que o emaranhamento de convivências não culmine no cometimento de pecados que deixam passível de punição o líder, na figura de governante ou de figura de orientação? O chamado Colosso de Rhodes, na figura do rio Hudson, resultado da navegação dos chamados cartaguases, navegantes de cá, figurava nos mapas, os quais o chamado navegante descobridor se espelhou para a conquista do território norte-americano. O chamado Cristóvão Colombo, narrado no filme A Conquista do Paraíso. A tradição das escolas de cavalaria reflete que a chamada Colúmbia é a descrição de poetas de ilhas paradisíacas do tempo da Arcádia, que pode até mesmo ser uma Amazona, a famosa Estátua da Liberdade, memória do antigo Colosso de Rhodes, a entrada de Andalúzia, referida cidade na qual existem as colunas de Hermes, entrada para os chamados territórios semitas, narrados na Bíblia, resultado da queda da Atlântida, o chamado afundamento, que aumentou o nível do mar, sendo possível a entrada em território europeu. Encontra consonância na Atlântida dos mares celestes, as novas consciências. Nas obras do chamado Francisco Tárrega, autor do chamado Nokia Tune, referida à música de nome Gran Vals, autor das obras através da trova ou do violão clássico, da chamada Malaguena Fácil e Recuerdos de la Alhambra, região na qual houve o acordo referente à terra sagrada de Jerusalém.
antes referida, como no poema Jerusalém Reconquistada, em território fantástico, onde habitavam criaturas de difícil descrição, foi bem orientada no local onde hoje figura no Oriente Médio. Porém, a chamada Jezreel, Israel, referente à jornada celeste, como no livro de Oséias, no princípio chamei do Egito meu filho, ou Egito de meu filho, referente ao rio celeste, chamado Nilo. O chamado Nilo celeste, a qual as iniciações antigas dão o bom curso da jornada das civilizações. Tradição antiga do primogênito Efraim, a conquista dos gênios de Bazã, as batalhas que culminaram na conquista da Babilônia, do povo judeu, o fim da Bíblia na questão do livro de Malaquias, aguardando a nova aliança, a chamada aliança de nascimento, a qual descreve um culto ao Deus ancestral na Jerusalém mesma, referida a Jezreel, território antigo da Assíria. Relata-se a criação da chamada Canção do Noivo, na qual um tributo a esse chamado Deus primordial resultaria no despertar mútuo da necessidade de uma jornada excelsa rumo a tecidos relacionados ao noivado, compartilhamento de jornadas que culminariam em novos corpos, o chamado estado da queima sagrada, o narrar os cantos de gratidão ao Criador no altar chamado terra. Esse é o culminar de Malaquias, a aliança com a eternidade, a volta de Elias, o chamado narrar curioso de João Batista, que tem a cabeça decepada ante uma rainha, ou referidos cabeças enviados a outra jornada. O segredo de João Batista, referido maior entre os nascidos de mulher. O retorno de Elias, aquele que foi aos céus na carruagem de fogo. Rito narrado também no livro apócrifo daquele que foi próximo de Deus. O filho de Matusalém,
chamado Enoque. Aquele que foi levado aos céus por ser muito próximo a Deus, narra em seu livro apócrifo a jornada junto a seres e mundos diferenciados. Chamado conhecimento enoquiano. A arca, ou velar mútuo, que leva a situações ou graus de consciência da criação conjunta de realidades ancoradas no local certo de jornadas excelsas, como as de Átila o Uno, a do êxodo do Egito e futuro êxodo da Assíria, como prometido no livro de Jeremias. Levantar-se-ia o renovo, o chamado Ereiê Yehudá, leão de Judá, referido no livro de Daniel, aquele que teve a mente de homem afogada nos rios humanos, o chamado coração de leão, ancorado nas costelas ou relações com mulheres, talvez cavalheirescas, ou na figura até mesmo de entidades filosóficas, como a referida filha do Senhor. Ele é quem culminaria no uso de mapas mentais na questão das jornadas e nas marradas ao Oriente, na conquista da narrativa paradisíaca, a vitória sobre as consciências em estado de antagonismo. O final do livro de Daniel narra a chamada data dos tempos e metade de um tempo. A batalha pela eternidade, que habita o chamado Miguel, referido no Salmo 36 um pouco antes. Seus ossos dirão quem é como Deus, ou seja, as colunas. Referido no livro de Miqueias, guardião da eternidade, portador das azeitonas ou das oliveiras, como referido nos evangelhos, o sermão do Monte das Oliveiras, quando Jerusalém estiver sitiada, suba aos montes, sol e lua reunidos. A analogia ao livro de Mórmon, aviso de Samuel, sol e lua reunidos novamente, é o culminar da narrativa humana. A figura do rei de Algomós, descrito em Nostradamus, a chamada sincera em relação às pinturas ítalas da região da Sicília e dos Lombardos. No referido livro de Juízes 6, um pouco antes, a jornada das consciências celestes. Os chamados Atlantes, as sereias que abriram mão das suas caudas, ou jornadas no oceano celeste, para compartilhar da consciência humana, do talvez guardião da cidade de luz, referido no início no livro de Juízes, e em outro livro, talvez Êxodo ou Deuteronômio.
que figura os guardiões das portas. Também os guardiões dos copos e utensílios do templo, o chamado Belzaziel, autor da arca. É preciso, como no livro de 2 Samuel, fazer os cálculos, como aquele que se enforcou ou se aprisionou, aguardando a chegada das consciências, o referido como arca, chamado às vezes de alulim, que aguarda a chegada das consciências. Antigo gigante do Egito, para tomarem posse de suas heranças, devido ao seu narrar conjunto. O chamado guardião da porta de ouro. Sim, o livro de Enoque narra com mais detalhes. Porém, sendo apócrifo, não é passível de confiança total. A chamada Lucrécia ou Luz Eclésia, templo da cidade de luz de Borgia ou Gorgia, Lucrécia Borgia, é a pintura que melhor descreve a mitra de Josué. A figura dos cabeças das cátedras celestes e a descrição da boa jornada dos chamados lombardos. Por enquanto, essa é a mensagem. Tenha uma boa noite.